Vamos abrir nossa Bíblia em João capítulo 6. João capítulo 6, verso 22. Diz a palavra do Senhor assim: No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Até esse ponto, soberano Deus e amado Pai, queridos irmãos, esta cena aqui de Jesus e essa multidão que agora lhe acha novamente em Cafarnaum, ela começa muito antes disso. Ela inicia na última vez que eles estiveram juntos e Jesus multiplicou pães e peixes e alimentou uma multidão. E essa multidão, a gente vai dizer assim, ficou maravilhada com o milagre da multiplicação, ou com o milagre propriamente dito, com o poder de Jesus, com a pessoa de Jesus. Como ele consegue fazer isso? Só pode ser Deus mesmo, né? Como é que 5 pães e 3 peixinhos, né, vai conseguir alimentar tanta gente assim? Como isso? Como isso? No entanto, agora essa multidão reencontra com o mestre. Eles saem de fininho lá, os discípulos também saem. Eles pensam que o Senhor está no barco, o Senhor já não está mais no barco, o Senhor já está lá do outro lado. E eles saem atrás e encontram novamente o mestre, agora em Cafarnaum. É fácil encontrar o mestre, né? Era só perguntar, onde é que tem uma multidão reunida que o mestre vai estar lá? E eles agora encontram o mestre novamente. E aí o primeiro cara de pau que chega e diz assim: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Para puxar assunto, né? Para parecer que é simpático, né? Para parecer que considera muito, né? Você conhece esse tipo de pessoa? Que chama daquilo que não acha que é? Pois é. Mestre, quando o Senhor chegou aqui? E ele respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Ele já tomou o primeiro tonhonhon. Mestre, quando chegou aqui? Mestre. Jesus conhecia os corações e a fala das pessoas como ninguém. Lia a mente. Mestre, quando chegou aqui? Quando chegou aqui? Na verdade, vocês estão atrás de mim, não é por causa dos sinais, mas é porque vocês comeram e se fartaram. É por isso que vocês estão atrás de mim. Mas antes de eu continuar aqui, foi para isso que Jesus veio? Ora, se fosse para isso, ele continuava multiplicando pães, adoidado, né? Em todo lugar que ele chegava, multiplicava um monte de pão. Ninguém ia precisar mais trabalhar, porque ele saía multiplicando tudo. Ninguém precisaria mais estar preocupado com o que comer. Jesus resolveu um problema aqui desse povo naquele dia.
Vamos atrás dele, porque ele resolve o problema da gente. Ele enche a barriga da gente. Vamos atrás dele. Só que não é essa a missão do rei. A missão dele não era essa. E ele, quando viu aquele monte de gente lhe seguindo, porque eles queriam usufruir desses sinais, usufruir da sua bondade, aí Jesus diz: não é por causa disso que vocês estão atrás de mim. Vocês estão atrás de mim porque vocês levaram vantagem lá atrás. Porque vocês se alimentaram gratuitamente. Porque eu matei a fome de vocês. É isso que ele está dizendo. E aí ele vai entrar num discurso agora. E eles, obviamente, não vão entender, né? Eu vou dar um salto, porque o texto é muito grande, então vou ficar dando uns saltinhos aqui. Vamos agora para o versículo 32. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que, continuando falando do assunto sobre o pão, né? Em verdade eu lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E agora Jesus começa falando por metáforas. O pão do deserto não era uma metáfora, era um fato. Eles tinham na mente que Moisés orava ao Senhor e aí o Senhor dava o pão. Mas eles tinham na mente mesmo que Moisés providenciava o pão. Eles reclamavam, era com Moisés. Então Moisés deu o pão. Mas ali agora vai entrar, vai fazer um paralelo com essa metáfora e vai começar falando sobre o pão vivo. Então ele diz: Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. O pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus está falando, traz a ideia, a lembrança de Moisés, dizendo que ele não deu o pão lá atrás. Quem deu o pão lá atrás foi Deus quem deu o pão. E ele está dizendo também que Deus é que dá o pão vivo. Mas eles não estão entendendo isso. Eles estão entendendo que é o pão físico. E ele aí diz: dá-nos sempre desse pão. Meu Deus, quem não quer isso? Sempre o pão caindo lá. Se fosse hoje, Jesus estaria fazendo aparecer dinheiro na conta das pessoas. Olha só, que oração você faria para Jesus, que faz aparecer dinheiro na sua conta? Porque o dinheiro é onde a gente compra o pão. Pão quer dizer sustento. Fala de sustento. E aí Jesus aí fazendo aparecer dinheiro. Aparecer um dinheiro na conta. Olha só. Quem não quer isso? Quem não quer que seja desta forma? Esses camaradas aqui não estavam entendendo nada. Eles agora estão pedindo a Deus que desse o pão, que fizesse aparecer o pão. Aí Jesus aí traz a grande novidade. Olha só, coisa simples, Jesus falou, eu sei que você vai entender, mas eles não entenderam. Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Ele diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não tem fome, quem vem a mim não tem sede. Mas não adianta muito eu dizer isso para vocês, porque vocês não creem. Segundo o tom ionhô que Jesus deu, vocês não creem. Você evangeliza assim? Jesus evangelizava assim. Vocês não creem. Eu sou o pão da vida. No entanto, vocês não creem. Nossa, mais claro do que isso.
Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Vocês estão me vendo? Mas vocês não creem. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Ele aí fala um outro negócio que as pessoas entendem assim, né? Que o Pai escolhe, pensou de lá assim, então toma Jesus, esse é teu. Toma Jesus, esse é teu. Toma Jesus, esse é teu. Toma Jesus. As pessoas pensam que é assim que funciona. Não é assim. Entenda o que ele está falando. Muitas pessoas estavam ao seu redor, muitas pessoas já seguiam Jesus. E ele sabia exatamente quem estava com ele e quem não estava. Ele sabia quem era, quem cria e quem não cria. Ele sabia quem o Pai lhe deu e quem o Pai não trouxe. Estava lá por causa dos pães. Estava lá por causa de algum benefício. Estava seguindo por algum outro interesse. Ele sabia quem eram essas pessoas. E é isso que está sendo dito aqui. Porque eu desci. Aí ele vai começar, tipo assim, vou contar a verdade para eles agora. Eu vou dizer quem sou eu para eles. Só que Jesus vai falar daquele jeito inteligente dele, né? Aquele jeito simbólico que Jesus fala. Ele vai se colocar nessa posição. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Agora, entendeu o que Jesus disse, né? Que ele veio do céu. Aí olha só o que eles falaram. Olha o retrucar deles. No verso 41. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, é isso mesmo, porque tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é Jesus, o filho de José? Por um acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz que desceu do céu? Olha só. Jesus acaba de falar alguma coisa muito forte e de uma maneira muito simbólica. Eu desci do céu, eu sou o pão vivo que desceu do céu, que veio do céu, que veio enviado pelo Pai. Era isso que ele estava falando. Mas todos nós sabemos que ele nasceu de Maria, na manjedoura, né? Ali cresceu e etc. Não é isso? Que todo mundo sabe disso? É isso aí que começa. Mas peraí, ele não era filho de José, não cresceu lá na vila, tal. Como é que ele agora está dizendo que veio do céu? Olha que confusão eles começam fazendo com a fala de Jesus. Ou não está a fim de entender, ou está cego mesmo. Porque todos nós sabemos que Jesus nasceu de Maria, mas também sabemos que ele veio do céu. Por quê? Porque o céu sempre foi morada do Deus Altíssimo. Não sei se é o céu que a gente vê azul aqui na nossa cabeça. Até porque depois que passa do espaço para lá, ele é preto, né? Então, quando chega na Lua, o céu é preto, não é mais azul, só é azul aqui na Terra. Então eu não sei como é que é o céu. O céu, nosso simbólico, é o que a gente vê nas nuvens ali, o céu do avião, o avião voa e a gente vê aquelas camadas de nuvem e tal. Esse é o céu para a gente. Mas a depender de onde você estiver, ele é diferente. E muito provavelmente, quando a gente fala no céu, a gente fala num lugar celestial e não num céu visível aos olhos da carne. E aí Jesus completa, não fiquem murmurando entre vocês, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim.
Não que alguém tenha visto o Pai. Ele agora dá uma consertada aqui, porque os caras eram literais, né? Eles eram literais. Para vir do céu tinha que ter caído de paraquedas. Então eles eram literais. Aí ele dá uma consertada. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Aí ele volta lá na história do pão. Comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha... Pode falar. Carne, exatamente. Está acompanhando, isso mesmo. É a minha carne. Gente, aí eles vão confundir tudo de novo. Não deve estar a fim de entender, né? Eles vão confundir tudo, porque novamente há uma metáfora aqui. Ele vai falar em comer a sua carne. Ele vai falar nessa participação que é comer mesmo. Ele vai usar essa metáfora. Ora, comer carne humana era um absurdo para o judeu. Eles não comiam nem os animais, alguns animais. Carne humana era um absurdo para os judeus. E eles vão questionar exatamente nessa linha. Como assim a gente vai comer carne humana? Carne dele? E ele agora fala dentro de um outro sentido, dentro de um sentido simbólico. Hoje seria vestir a camisa. Hoje seria estar comigo. De fato, viver a minha vida. Andar nos meus passos. Nós conhecemos bem o simbolismo de comer a carne de Cristo. Nas quartas-feiras a gente fez esse comentário, né, que uma das confusões que Roma fazia ao compreender a fé cristã é que havia rituais de canibalismo, porque eles diziam que iam comer a carne de Cristo. Olha só. Iam comer a carne de Cristo, iam beber o sangue de Cristo, porque eles estavam fazendo Santa Ceia. Então, isso virou boataria, isso virou história, não é? Que havia reuniões de canibalismo entre os cristãos. Era uma religião esquisita, era um grupo esquisito, uma seita esquisita. Então, essa ideia de comer a carne era uma metáfora pouco entendida nesse contexto aqui. Inclusive, a gente viu isso, né? Em uma das palestras de quarta-feira. Então os judeus começaram a dizer entre si, como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Novamente, volta na metáfora do pão. Em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. E aí no final, ele vai sustentar a metáfora. Ele não vai explicar, ele vai sustentar a metáfora. E no final, verso 60 em diante, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro esse discurso, quem pode suportar? Não vamos ter pão? Ele é o pão vivo que desceu do céu. A gente tem que comer a carne dele. Quem entendeu? Quem entendeu? Entendeu assim, ó. Nós temos que viver a vida dele.
nós temos que ser Ele, porque quando a gente participa do pão e do cálice, o que nós estamos fazendo? Nós estamos ingerindo. Observe que ao ingerir, você deixou de ter duas coisas na sua frente, né? O pãozinho e você. Agora existe só você, porque você o ingeriu, colocou para dentro, faz parte de você. Bebeu, faz parte de você. Não são mais duas substâncias, agora é uma substância só, você. É uma coisa só, você. Quem entendeu? Entendeu assim: estar na pele do Cristo, viver a vida do Cristo, ter o Cristo dentro de si. E quem não entendeu, não entendeu por causa daquela outra interpretação. Estava uma multidão lá que tinha ido atrás dele. Mestre, quando chegou aqui? Então, muitos dos discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: dura esse discurso. Quem pode suportá-lo? Quem pode suportar esse discurso? Sem pão, sem peixe, e ter que viver a vida dele, ter que viver por ele, ter que andar como ele, ter que andar para ele. Quem pode viver esse discurso? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhe: isto escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhe tenho falado são espírito e vida, mas há descrente entre vocês. Novamente, ele bate na tecla. Tem incrédulo aqui. Tem gente que ainda não acredita. Tem gente que está pensando que andar comigo, andar atrás de mim, é fazer um passeio no parque, onde eu vou sair distribuindo pão e peixe. Tem gente que ainda não acredita. Ora, verso 64, né? Mas há descrente entre vocês. Ora, Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. Ele sabia desde o início quem não acreditava, quem não cria e quem iria traí-lo. Interessante essa distinção, porque foi um só que o traiu. Os outros que não criam não estavam traindo. Eles estavam só exercendo a sua incredulidade. Então houve essa distinção. Por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Para a pessoa que lê pouco a Bíblia, essa é uma passagem pouquissimamente conhecida. Como assim? Eu sempre ouvi dizer que Jesus estava repleto de multidões atrás dele. Eu sempre ouvi dizer que para onde ele andava, estavam andando muitas pessoas atrás dele. Mas ele, quando ele revela para aquela multidão qual era a missão, o que deveria acontecer de fato, a sua real proposta, quando ele revela para a multidão, porque, irmãos, desde o início do ministério ele vinha curando o cego, leproso, mulher com fluxo de sangue, desbancando os fariseus, falando coisas que apavoravam as pessoas, de tão tremendas que eram. Ele estava fazendo aquele arrastão de pessoas atrás dele. E aí, um belo dia, depois de ele ter multiplicado os pães lá 2 vezes, ele aí chega, ele aí diz: vocês estão atrás de mim porque é lucro para vocês, faz sentido.
vocês estão atrás de mim, não é porque vocês creram, não é porque vocês, é porque vocês veem vantagem andar atrás de mim. E aí ele fala, através dessa metáfora, de comer o pão, de comer a sua carne. Para estar comigo, tem que estar comigo mesmo. Tem que participar da minha vida. Tem que andar comigo. Tem que estar colado comigo. Tem que me ter dentro de você. Aí os discípulos dispersam, vão embora. Então, 67. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também não querem se retirar? Gente, brincadeira. Ficaram só os 12, é isso mesmo que eu entendi? Foi todo mundo embora? Ficaram só 12 homens? Todo mundo foi embora. E olhou para os 12. Vocês também não querem se retirar? Ele agora está dizendo, olha, quem está dentro e quem está fora. Já viram o milagre? Já viram que eu faço, que eu posso, que eu tenho poder, que eu sou o Deus na terra. Agora é o seguinte, quer me seguir? Tem que ter a minha vida. Vocês também não querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Ele não disse, não quero, Senhor, tu é o máximo. A gente nunca encontrou quem dissesse assim, quem falasse assim, quem fizesse assim. Não existe outro igual a ti. Para quem iremos? O Senhor tem a palavra da vida eterna e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Gente, foram com 12 pessoas que Jesus começou esse ministério. Não foi com a multidão do oba-oba. Não foi com a multidão que estava atrás de resolver os seus problemas que ele fundou o seu ministério. Foi com 12 pessoas que cresceram. Às quartas-feiras a gente tem visto como esse grupo cresceu. O estudo que estamos fazendo às quartas, meu Deus do céu. Como esse grupo cresceu. E não tinha o falso, porque o falso era, você estava dentro ou estava fora, e se tivesse dentro podia morrer na arena, então ninguém ia arriscar estar dentro. Então Jesus disse, não é fato que eu escolhi vocês, os 12? Aí ele vai entrar num outro assunto, mas um de vocês é um diabo. Mais um de vocês vai me trair. Eis que se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, porque este, sendo um dos 12, era quem o iria trair. Ele sabia de tudo. Ele tinha todos os relatórios, todas as informações. Os anjos mantinham ele informado de tudo o que estava acontecendo. Vocês não querem ir para lugar nenhum? Judas ficou bem quietinho, bem calado. Mas um de vocês é diabo. Vocês não vão para lugar, vocês não querem ir embora? E os 12, não, nós vamos ficar, não. Tu tens a palavra da vida. É, mas um de vocês é diabo, eu estou sabendo. A traição vai ficar para outro dia. Observe que nada foge do conhecimento do Senhor. Quando você curva o seu joelho na sua casa ou na igreja, ou seja lá onde você estiver, para falar com Deus, antes de abrir a boca, ele já sabe o que tu vai falar. E já sabe se tu é diabo também. Alguém falou cruz? Já sabe que tu é diabo. Já sabe que tu é um dos 12, que tu é Simão. Já sabe que tu é Simão. Já sabe qual é a tua índole. Já sabe o que existe dentro de você. Ele te conhece, ele sabe quem eu sou, não tem como enganar o Senhor. Ele olhava para aquela multidão, então ele não ficava impressionado, estou fazendo o maior sucesso aqui, olha só. Não existia isso. Ele sabia, eles estão aqui só porque querem comer pão. Estão com fome, não é por causa dos sinais. Com essas palavras, irmãos, eu termino dizendo a você que, ao servir ao Senhor, eu recomendo que você use de muita cautela,
Preste atenção no que você fala, no que você faz, porque tudo isso diz sobre você para o Senhor. Ele sabe muito bem quem nós somos. Quem nós somos, Ele sabe muito bem quem nós somos. Sirva ao Senhor, mas saiba que você nunca o enganará. Nunca o enganará. Vamos curvar a cabeça nesse momento.